Oxi. Opa, vai lá, bichinho. Olá, pessoal. Aqui é o professor Geraldo. Hoje, animais. Meninada, hoje vocês vão aprender a estudar zoologia. Que é isso? Zoo é animal. Zoologia é a parte da biologia que estuda os animais. Agora veja você. A base de cobrança, tanto da zoologia quanto da botânica, é a mesma. A gente reduz um monte o conteúdo que você está acostumado a estudar em função daquilo que é cobrado. Não é legal? Escuta bem, a base de cobrança de zoologia e botânica é, primeiro, tudo aquilo que for novo. Lembra do ditado? O primeiro a gente nunca esquece? Pergunte, todas as meninas sabem disso. Tudo que for novo é base para a resposta em zoologia e botânica. Portanto, sempre que é o primeiro sistema circulatório fechado, o aberto, é o primeiro sistema excretório que aparece, guarda porque define resposta. Segundo nível de cobrança, tanto da zoologia quanto da botânica. Gente, tudo que for exclusivo. A gente vai comentar uma série de dados que são exclusivos. Vou citar alguns agora para brincar. Rádula, por exemplo, célula-flama. Sempre que tiver algo que só naquele grupo aparece, define resposta. Assim, a gente já reduz bastante o que você vai estudar, na verdade, porque você vai estudar o que cai. Tudo bem? Nós dividimos os animais em diferentes grupos, denominados filos. Para você não confundir, modernamente em evolução, nós não falamos que um filo é mais evoluído do que o outro. Simplesmente, nas modernas árvores evolutivas chamadas cladogenéticas, nós falamos, ora, se todos vivem no momento na Terra, é porque todos tiveram sucesso no planeta. Evidentemente que cada um com a sua opção evolutiva. Mas para você se preparar bem para qualquer vestibular do Brasil, é interessante que a gente guarde naquela sequência tradicional onde falávamos que cordado era mais evoluído do que porífero. Então, para ensinar você a estudar, eu vou pedir que você guarde nesta sequência. Qual é a sequência? Atenção, porífero, quinidário, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos e cordados. Meu Deus, eu vou ficar maluco, professor, é muita coisa. Calma, cara, eu vou ensinar como você não vai ficar maluco. Olha, primeiro pega as iniciais, PC, de porífero e quinidário, planar, plateuminto, nemateuminto e anelídeo. Mãe, você olha para sua mãe e fala, mãe, o PC foi planar. E a mãe diz, e você? Eu estou aqui acordado para estudar para o vestibular. PC foi planar, mãe. E eu acordado para estudar para o vestibular. Se você guardar a sequência, o resto é moleza. Por exemplo, a classificação embriológica. O pessoal apresenta a classificação e você descobre qual é o filo. Ora, os animais ou têm 2 folhetos embrionários ou têm 3. Ou são diplásticos ou são triblásticos. Gente, olha que moleza. Se você guardar a sequência, di quer dizer 2, tri, 3. Quais são os animais diplásticos? Os 2 primeiros. Aí é fácil, né? Porífero e quinidário. E triblásticos. A partir do terceiro, todos são triblásticos. Então, a partir de plateumintos, todos são triblásticos. Se porventura você tem uma questão que apresente um animal triblástico, cara, você já eliminou os 2 primeiros. Então, a gente vai por eliminação. Professor, eu ouvi falar no tal do celoma. Sim, o animal ou tem celoma, celomado, ou não tem, é acelomado, ou tem um falso celoma, é pseudocelomado.
Para ter celoma, tem que ter o terceiro folheto embrionário. Logo, nenhum diblástico tem celoma, correto? Você já eliminou os 2 primeiros. E os outros? Cara, olha que tranquilidade. O primeiro triblástico é o único triblástico acelomado. Então, plateumintos ainda não tem celoma. Os nemateumintos, o segundo triblástico, são pseudocelomados. A partir do terceiro triblástico, anelídeo para frente, todo mundo tem celoma. Portanto, fica muito fácil você jogar nestas questões que dão a apresentação geral do filo. Outro dado interessante, olha que legal, em relação ao sistema nervoso. O primeiro filo ainda não tem sistema nervoso, coitadinho. Claro, se um só não tem, tem que ser o primeiro. O primeiro sistema nervoso que aparece nos animais aparece em quinidários, mas ainda é uma rede de células nervosas apenas, a gente chama de sistema nervoso difuso ou reticular. Agora, olha que legal, de plateuminto até artrópodos apresentam o chamado sistema nervoso ganglionar ventral. O cordão nervoso corre abaixo do tubo digestivo, eles são chamados de hiponeuros. Agora, gente, ó, apenas equinodermos e codados, nós temos o cordão nervoso acima do tubo digestivo. Somos chamados de epineuros. Aliás, já fique bem claro que os animais embriologicamente mais próximos de nós, os codados, são os equinodermos. Guardou bem? Outro dado interessante da apresentação inicial, a simetria. Simetria é quando eu divido o animal em 2 partes iguais, mas opostas. A gente diz que uma é imagem especular da outra. Olha aqui, ó. Quando eu olho a minha mão direita no espelho, eu vejo, na verdade, a esquerda. Elas são iguais, mas opostas. Aí sempre tem alguém que fala assim, professor, mas olha aqui, ó. Ou você faz assim, ou assim. Elas são opostas. Ora, a simetria pode ser radial ou bilateral. Radial só nos 2 primeiros filos, porífero e quinidário. Nos demais, a simetria é bilateral. Ó, o plano é esse, ó, divide em parte direita e esquerda. Esse é o real plano de simetria da gente, chamado sagital mediano. Você olha aqui, e é só externo, hein? Guarda bem, simetria é só morfológica, senão você vai dizer assim, mas eu só tenho fígado de um lado. Não, a simetria é apenas externamente, apenas morfologicamente. Você olha, se eu passar um traço aqui, estou passando, dividindo o meu corpo, um olho, meio nariz, meia boca, meio queixo, um braço, meio tórax, meio tudo. Agora veja, simetria dupla só existe em equinodermos. Equinodermos tem na larva simetria bilateral, que é o normal da gente. Estão próximos da gente. No entanto, por adaptação ao ambiente em que vivem, quando adultos eles têm simetria radial. Meu amigo, se qualquer questão fizer alusão a uma simetria dupla, marca tranquilamente que está falando de equinodermo. A gente falou de filo, você já viu aí um monte de bicho. Mas quem é quem? Outro dado, desmonte a palavra, porífero. Sempre que terminar em fero, quer dizer que possui o que está na frente, possui poros. São as esponjas. Quinidários. Quinidários vem da célula que produz o veneno que eles têm. Quinidários, os pólipos e medusas. Aqui tem um grupo da água viva. Euminto quer dizer verme, plates achatado. Plateumintos são vermes achatados dorso-ventralmente, parece uma lâmina. Quem tem aí? Esquistossomo, planária e atênia. Nematos quer dizer fio, tá? Nemateumintos volta à forma cilíndrica. Eu tenho aqui que tipo de verme? Por exemplo, o ascaris, que é o carro-chefe, a lombriga. Anelídeos, anelos, o corpo é formado por anéisinhos. Esse fenômeno chama metamerização.
Os animais metamerizados, que apresentam simetria, são o filo como um todo, anelídeos, artrópodos e nós, os vertebrados. Quem é anelídeo? Minhoca, sanguessuga, a minhoca da praia, que em alguns locais do Brasil a gente chama de corrupto, por exemplo. Moluscos, vem de moles, animais de corpo mole. Por exemplo, caracóis, caramujos, lesma, lula, polvo. Artrópodos, pó dos pés, artros, articulação. Artrópodos são animais que apresentam patas articuladas. É a primeira vez que tem articulação no mundo animal. E eles são os donos da Terra. 2/3 de todas as espécies que tem no planeta são de artrópodos. Estão aí quem? Insetos, aracnídeos, aranhas, escorpiões, os crustáceos, caranguejo, siri, lagosta, camarão, só gente fina, né? Equinodermos. Dermo quer dizer pele, equinós quer dizer espinho. Então, animais que têm espinhos na pele. Quem são esses animais? Ou quais são eles? Estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, bolacha da praia, por exemplo. E, finalmente, os cordados. Por que cordados? Porque nós somos os únicos animais que apresentamos na vida embriológica a notocorda. Lembra, a notocorda é a primeira estrutura de sustentação da gente. Ela é substituída pela coluna vertebral. Só que cuidado, porque ainda tem cordados invertebrados, os protocordados, e vertebrados. Normalmente, os vertebrados é que são cobrados. Aí estão os ciclostomados, quase não cai, e depois o povo que a gente conhece bem. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Agora, você já sabe a classificação embriológica, a sequência lógica de filos para você guardar, a razão do nome de cada um deles e os principais exemplos. Garotinho, tá tranquilo, né? Eu falei no início, tanto na botânica quanto na zoologia, nós cobramos sempre em vestibulares tudo aquilo, ou que é exclusivo ou que é novo. Assim você pegue todos os sistemas, faça a tabelinha com os 9 filos e marque toda a parte da fisiologia. Como é que ocorre a digestão, a respiração, a excreção, a circulação. Eu vou dar alguns dados para você aprender como é que faz. Feito isso, eu tenho 2/3 da zoologia que o vestibular cobra prontos. Aí a gente estuda alguns detalhes de cada filo apenas. E você tem a zoologia na sua mão. Por exemplo, o sistema excretório é bastante importante. O primeiro esboço de sistema excretor que aparece no mundo animal aparece em plateumintos. Na verdade, não é um sistema enorme, é uma célula chamada célula flama ou solenócito. Normalmente, no vestibular, cai como célula flama. Esse é o primeiro esboço de sistema excretório que aparece no mundo animal. Por isso, cai sempre. Depois, a partir de anelídeo, você tem anelídeo molusco, um sistema nefridiano, excretório chamado nefridiano. Outro sistema que é sempre interessante você observar, o sistema circulatório. O primeiro sistema circulatório que aparece no mundo animal aparece em anelídeos, lá na minhoca. E o sistema circulatório pode ser de 2 tipos. Ou ele é fechado ou é aberto. Que é isso, professor? Fechado, ele circula totalmente por dentro de vasos. Aberto, uma parte, vou usar entre aspas, sangue, circula por dentro de vasos e outra parte em cavidades do celoma. Cara, saber quem tem fechado e quem tem aberto é fundamental. Quem apresenta sistema circulatório fechado? Anelídeos, os primeiros, não esqueça,
uma única classe de moluscos, a classe chamada cefalópoda. Aqui o pé é quem gera a classificação, a posição e a forma do pé. Vocês imaginem, olha que coisa legal, nos moluscos houve uma torção do corpo com a evolução, o pé dobrou e veio parar junto do corpo. Por exemplo, a lesma, imagina se fosse como a gente, perderíamos as pernas e o pé viria parar junto do estômago. Eu ia me deslocar assim, ó, com o pezinho aqui em cima. No caso da lula e do polvo, por que chama cefalópodo? Porque os pés vieram parar na cabeça em forma de tentáculos. A lula, guarda que é importante, tem 10 tentáculos, é um decápoda. O polvo tem 8, é um octópoda. Esta classe, chamada cefalópoda, apresenta sistema circulatório fechado. É a única classe de molusco. E nós, os vertebrados. Portanto, anelídeos, cefalópodos dos moluscos e vertebrados. Sistema circulatório aberto ou lacunar. Os outros moluscos, então moluscos de forma geral, os artrópodos e os protocordados. Andou caindo no vestibular no Brasil de uma forma geral, quando houve o filme chamado Aracnofobia. Sistema circulatório aberto ou lacunar, ele é muito lento. É difícil transportar nutrientes rapidamente a longas distâncias. É por isso que não tem nenhum animal com sistema circulatório aberto ou lacunar que tenha um tamanho muito grande, porque não teria como nutrir o corpo eficientemente a longas distâncias. Assim, nós temos, só para você ter exemplo, alguns sistemas extremamente importantes. Você vai fazer isso com todos os outros e olhar quais são as novidades, em que filo aparece, e as exclusividades. Uma das exclusividades aparece exatamente em moluscos, que é a rádula. A rádula é uma chapa para raspar alimento. E a única classe de moluscos que não tem rádula é exatamente a classe da ostra, do mexilhão, chamada pelecípoda. Rádula é para raspar, ó. Rádula raspa, é fácil guardar, né? Só não tem rádula pelecípodo, lembra assim, só o Pelé não raspa. Em anelídeos aparece uma estrutura chamada tiflossole, que é uma dobra do intestino para aumentar a superfície de absorção, que é extremamente também importante você guardar. Agora, como os artrópodos representam o filo que tem o maior número de espécies no planeta, a Terra é dos artrópodos, e deles, 2/3 das espécies são de insetos, logo, a Terra é o planeta dos insetos, a gente vai estudar um pouquinho as principais diferenças entre insetos, aracnídeos e crustáceos, que o vestibular cobra muito. Portanto, primeiro, o número de patas. Cara, esse quadro é sensacional, cobre uma série de questões. Insetos têm 3 pares de patas, são hexápodos, têm 6 patas. Os aracnídeos têm 4 pares de patas, são octópodos. E em crustáceos a gente fala sempre que o número é variável. Outro dado, divisão do corpo. O padrão é ter 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Mas olha que legal, só quem tem as 3 partes separadas são os insetos. Aracnídeos e crustáceos têm a cabeça e o tórax fusionados, formando uma peça chamada cefalotórax, e aí mais o abdômen. Outro dado interessante, olha lá, as asas. É claro que aracnídeo não tem asas, imagine uma caranguejeira voando sobre você, não existe. Imagine um camarão sair voando, não tem. Então, aracnídeo e crustáceos não têm asas, são ápteros. Pteron é asa. O que pega muita gente no vestibular são os insetos, porque tem inseto que não tem asa, como a traça, é áptero. Tem, como a mosca, insetos que têm um par de asas desenvolvidos, nós chamamos de dípteros. E há aqueles, como os besouros, que têm 2 pares de asas desenvolvidos, nós chamamos tetrápteros. Outro dado extremamente interessante, as antenas. Os insetos têm um par de antenas, 2, portanto são díceros.
Aracnídeos não têm antenas, ácidos, e crustáceos têm 2 pares de antenas, são tetrácidos. Outro item extremamente interessante é a respiração. Vejam, a respiração dos insetos é traqueal, é uma das formas de respiração mais fascinantes do mundo animal. Por quê? Exatamente porque eles têm sistema circulatório aberto lacunar. O sistema traqueal permite com que haja troca de gases respiratórios diretamente entre o meio e as células, não necessitando do sistema circulatório para transporte de gases respiratórios. Exatamente por quê? Porque é muito lento. Se assim fosse, os insetos não poderiam voar. Os aracnídeos apresentam um sistema chamado filotraqueal, ou alguns chamam de pseudopulmões. Já os crustáceos têm respiração branquial. O sistema excretor também é fundamental recordar. O sistema excretor de insetos a gente chama por túbulos de Malpighi. E olha que coisa fantástica, gente. O túbulo de Malpighi joga o material que deve ser excretado diretamente no intestino, na forma de ácido úrico. Aí você diz, nossa, mas tem algum outro animal que faz isso? Tem ave. A ave também não tem bexiga urinária. A ave excreta ácido úrico junto das fezes. Sabe por quê? Os dois voam. É a adaptação ao voo. Legal, não? Portanto, túbulo de Malpighi. Os aracnídeos excretam por glândulas coxais, eliminam na base da coxa. E os crustáceos excretam por glândulas antenais, também chamadas de glândulas verdes, porque abre na base da antena e o material que é eliminado tem uma cor um pouco esverdeada. Eu quero que você preste atenção na tela no último item, onde aparece quelíceras. Só tem quelícera aracnídeo. A quelícera é para inoculação do veneno. Tá? Sempre que alguém sofre algum acidente com aranha, tem 2 marquinhas, 2 garrinhas, como se fosse 2 dentinhos. Exatamente aí são as quelíceras que estão em contato junto das glândulas de veneno. Gente, se vocês guardaram isso, boa parte da zoologia está na sua mão, porque esse quadro comparativo cai sempre. Mas também são artrópodos os quilópodos e diplópodos. Observem na telinha as principais diferenças entre os dois. No entanto, o que mais se cobra, quantas patas tem por segmento. Quem já levantou madeira apodrecida e tal, você já encontrou um deles. Eles têm um monte de patinhas. Os quilópodos apresentam um par de patas por segmento. Diplo já diz, 2, são 2 pares de patas por segmento. Outro dado, quem tem veneno, quem não tem veneno. Quem tem veneno é quilópodo, diplópodo não tem veneno. Essas são as 2 características mais cobradas deles. Agora, quem é quilópodo? Exemplo, lacraia ou centopeia. Já diplópodo, piolho de cobra. Alguma informaçãozinha dos equinodermos. Já sabe que equinodermo, tem espinho na pele. Segundo, são exclusivamente marinhos. Terceiro, é o único filo que tem simetria dupla. Ele é bilateral na larva e radial no adulto. E agora, gente, olha que coisa fascinante. O próprio sistema circulatório e sistema respiratório são sistemas camuflados lá na estrela do mar, no ouriço do mar, nos equinodermos, enfim. Por quê? Porque eles geraram um sistema para locomoção que faz girar água no mar sob pressão para fazer os pezinhos movimentarem. Nós chamamos de pés ambulacrais. E este sistema chama sistema ambulacral. Portanto, a principal função desse sistema é a locomoção, porque injeta ar nos pezinhos, a estrela mexe o braço,
depois abre as ventosinhas dos pezinhos ambulacrais, fixa, solta e assim ela locomove. Repito, sistema ambulacral ou ambulacrário é o sistema para locomoção. No entanto, assume a função de outros sistemas porque se tornou num eficiente sistema de circulação de água por dentro desses animais. E, finalmente, os cordados. Há 3 características exclusivas de cordados. Primeiro, a notocorda é a primeira estrutura de sustentação de cordados. Ela é substituída pela coluna vertebral. Segundo, olha que legal, fendas branquiais ou faringianas. E isso para respirar na água. Lembra que você desenvolveu lá dentro da mamãe, dentro de uma bolsa d'água? Quem fica na água dá origem às brânquias. A gente que veio para a Terra fecha e dá origem à tubulação respiratória. Portanto, primeiro, notocorda. Segundo, fendas branquiais ou faringianas. Terceiro, tubo nervoso ou tubo neural. É um tubo dorsal que dá origem ao sistema nervoso da gente. Portanto, as 3 características exclusivas de cordados são notocorda, fendas branquiais ou faringianas, tubo neural ou tubo nervoso dorsal. É claro que a gente joga bala na agulha aqui nos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Eu vou comentar para vocês alguns dados e mostrar o que cai de cada grupo para vocês se preocupar e olhar especificamente o que mais cai. O que mais se cobra de peixes são as principais diferenças entre peixes cartilaginosos e ósseos. Você tem na sua telinha uma tabela e nessa tabela principalmente você olha, claro, primeiro o esqueleto, o cartilaginoso e ósseo. A maioria dos peixes é de natureza óssea, não cartilaginosa. Cartilaginoso, você coloca uma fotografia no seu quarto do tubarão. O tubarão é a base para estudar peixe cartilaginoso. E peixe ósseo, a maioria. A mãe, quando manda comprar peixe, antigamente mandava lá na peixaria, pedia para olhar as guelras, abra a tampinha e veja se está rosadinho. Ela mandava comprar peixe ósseo, porque peixe cartilaginoso não tem aquela tampinha chamada opérculo, tem fendas branquiais. O que você vai olhar? Atenção na tabela. Principalmente a natureza do esqueleto, a posição da boca, se ela é ventral ou ela é anterior, o tipo de escama e um dado extremamente importante, o tipo de nadadeira caudal. Lembra que no tubarão a parte dorsal é maior que a parte ventral. Então, esses são os principais dados que os vestibulares cobram sobre peixes cartilaginosos e ósseos. Anfíbios, é bem tranquilo, cai pouco. Você tem que lembrar lá da ecologia que anfíbio é sempre um indicador de boa qualidade ambiental. Quando começa a aumentar o nível de poluição, diminui os anfíbios. Foi assim que o pessoal descobriu o buraco na camada de ozônio, porque começou numa determinada região a desaparecer sapo, o pessoal, opa, alguma coisa estranha está acontecendo, e chegaram ao aumento da radioatividade. Não é legal? É um indicador biológico, portanto, anfíbio. Os anfíbios são os primeiros animais que aventuram a vir para a Terra, por isso eles passam a fase de larva na água e a fase adulta na Terra normalmente. As transformações que ocorrem aí nós chamamos de metamorfose. Então você olha o tipo de respiração da larva, o tipo de respiração do adulto, por exemplo, o aparecimento de pálpebras, que é uma adaptação à vida terrestre, de uma terceira pálpebra que a gente chama de membrana nictitante. E cuidado, hein? A glândula de veneno do sapo, chamada glândula paratoide. Você tome cuidado porque nós temos glândulas salivares chamadas parótidas e a glândula de veneno do sapo chama paratoide. Em relação aos répteis, você vai olhar na sua tela e vai lembrar o seguinte: os répteis são os primeiros animais que se adaptam definitivamente à vida terrestre. Os vertebrados, é claro. Olha, apresentam pele seca, excretam, claro, tudo para economizar água. Veja, excretam
ácido úrico, outra medida para a economia de água. E aqui é muito comum pedir as principais diferenças de cobras venenosas e não venenosas. Não é que é porque uma é venenosa, a outra não é na realidade. É porque, normalmente, a venenosa tem hábito noturno e a não venenosa tem hábito diurno. Então, eu peço cuidado de você olhar aí na telinha essas principais diferenças. E delas, o formato da cauda, lembra que a cobra venenosa, normalmente a cauda é curtinha, ela acaba abruptamente, já a cobra não venenosa, ela vai delicadamente terminando e formando a cauda. Outro dado extremamente importante, o tipo de pupila. A pupila da cobra não venenosa normalmente é circular e a cobra venenosa apresenta a pupila vertical. Em relação às aves, gente, extremamente importante as adaptações das aves ao voo. Apresenta o bico, uma estrutura leve, o corpo coberto por penas, evidentemente as asas. Gente, uma adaptação fantástica, a ausência de bexiga urinária. A ave excreta junto das fezes, já andou caindo na FUVEST, o que é a mancha branca que tem no cocô da galinha? Aí tem cara que diz, cara, eu nunca vi cocô de galinha, mas tinha que ter estudado. Aquela mancha branca é ácido úrico, porque é uma adaptação ao voo. Os ossos longos são ocos para encher de ar e facilitar o voo, são ossos chamados pneumáticos, além da presença dos sacos aéreos que enchem de ar e facilitam o voo e ajudam também na respiração. Em relação aos mamíferos, o que normalmente se cobra? Características gerais de mamíferos. Presença de glândulas mamárias, é o que dá nome ao grupo, sudoríparas, sebáceas, pelos que reveste total ou parcialmente o corpo. E olha uma coisa importante, a presença de diafragma, que é o principal músculo respiratório. Somente mamíferos têm diafragma. As hemácias são bicôncavas e anucleadas. Anucleadas. Aí vai a hemoglobina, o que facilita o transporte de gases respiratórios. Depois você olha as características das principais ordens. O que o pessoal normalmente cobra aqui de mamífero? Curiosidades. Então, aquelas ordens aquáticas, lembra que golfinho, que baleia, são todos mamíferos. Morcego, a única ordem de mamíferos que voa, chamado Quiróptera. Os monotremados, ornitorrinco, a equidna, são os únicos mamíferos que são ovíparos. Os marsupiais, que não têm placenta, são aplacentários. Então, eles têm tetas que saem no interior de uma bolsa chamada marsúpio, por isso eles nascem todos prematuros e migram para essa bolsa ventral chamada marsúpio, está aí o nome marsupiais. Gente, se você observar essas características todas, a zoologia está na sua mão, porque normalmente o que se cobra de zoologia foi o que eu acabei de relatar e que eu acabei de ensinar como você vai estudar. Gente, filos, hein? Os 9 filos. Tudo que for exclusivo e tudo que for novo. Faça uma tabela comparativa dos principais sistemas e das características gerais, vira moleza. Um abração e não esqueça de fazer um monte de exercícios. Um beijo do Geraldo para vocês.